Recentemente eu fui numa casa que realiza esse tipo de trabalho, lá em Ribeirão Pires, Recanto de Luz Irmã Sheila. Eles realizam um trabalho muito parecido assim, de cura espiritual, e vão pessoas assim de muitos lugares. Eu confesso que devo confessar esse pecado, que além, não, eu fui não só como paciente, mas com aquele olhar investigativo, porque a gente tem que sempre colocar tudo no crivo da razão, né, Éder? É isso que a nossa Sim. doutrina ensina, né? É, é a Um- fé Foi um raciocinada, estudo de campo. um estudo de campo, exatamente isso. E então lá não havia os cortes, logicamente. Hoje em dia as coisas estão mais modernas, né? Tudo Ah, não, muda, não, né? não, não, não se faz mais os cortes. Não se faz mais os cortes, né? Mas você sente o corte. Engraçado isso, né? Você passou pelo Passei centro. pela cirurgia e você sente que houve ali uma incisão, você sente na pele aquela ardência, mas quando foi olhar não tinha nada, né? E eu vendo um processo assim de cuidado com a saúde, né? Recentemente tive que fazer um recesso lá no Lar de Francisco para cuidar dessa saúde. Então, na, na, na busca dessa cura também, como todos, e fui lá, eu fui com fé, fui com um olhar investigativo, mas também fui com fé, sabe? E eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Recebi as receitas lá que eram também ilegíveis, mas tinham um, uma, uma tarja, um adesivo com o nome da medicação, eram remédios fitoterápicos, né? Para a gente comprar. Então eu lembrei muito de Arigó, né, nessa casa lá. Fazem um trabalho lindo, maravilhoso, né? Então, ainda hoje existem esses arigós dos tempos modernos, né? E, e é importante que isso aconteça. E o que você acha que, então, comparando hoje dessas curas, vamos dizer, curas espirituais, cirurgias espirituais, de não ter essa inserção do corte, o que que difere, né? Por que que tinha na época com Arigó? Que suposição que a gente pode trazer Sim, assim? isso nos remete, Éder, já lá em Kardec, com as mesas girantes, né? Eram necessários que acontecesse algum fenômeno para que despertasse a atenção, para que as pessoas é, é, deixassem essa incredulidade muito engessada de lado e percebesse que tinha algo além, Além da né? matéria, né? É. O Danton Mello, ele mais para frente a gente vai falar disso, ele falou disso. Danton se considerava ateu e no entanto, depois ele foi percebendo que tinha algo a mais, algo além, que ele não estava vendo ou O não Danton querendo Mello ver. é o ator que interpretou José de o Zé Arigó Arigó no filme no filme Predestinado. Predestinado, Ah, exatamente. Danton fez o Predestinado, ele não queria aceitar o convite num primeiro momento, né? Mas, e aí inventou, ainda falou, olha, mas eu não posso agora, só vou estar livre daqui a 10 meses. Não, mas o filme aqui é 10 meses mesmo. E aí ele entendeu isso como sinais, né? E resolveu fazer de Arigó, fazer o personagem de Arigó. E trouxe uma mudança para ele, né? Uma mudança de crença, né? Como também o ator que interpretou Chico Xavier, aconteceu a mesma coisa, o Nelson Xavier, né? Ele também era cético. E quando interpretou Chico Xavier, ele mudou totalmente, né? A sua visão, né? Passou a crer, acreditar no espiritismo, acreditar que existia algo além do que a gente possa ver, né? eu achei interessante numa fala do Danton Mello que ele, ele conta que ele estava numa cena do presídio, né? E naquela cena, eles estavam num presídio desativado, mas que foi um presídio real, né? E era a cela ali real que ele Sim, estava. E a equipe inteira, ele relata, né? Que a equipe inteira já estava lá fora para filmar e tal, e trancaram ele. E ele ficou ali dentro, aguardando, e sozinho. E ele ficou até com medo, com receio.
E ele diz que ele sentia as energias. Ele certamente tinha alguma energia ali trevosa, né? Ele diz assim ainda, de irmãos que talvez estavam vinculados àquele local ainda, porque Sim, ele sentiu. E aí ele falou assim, eu acredito que eu até fiz uma prece. Então você vê que exatamente. bonito, né? Para Sim, um ateu, já identificando a mudança nele com sim, relação aos conceitos ali. sim, E eu achei bonito que ele diz assim, que ele fez até uma prece chamando o Arigó. Então você vê exatamente. que não era totalmente incrédulo, né? Ele falou, ó, Sim, eu preciso dessa proteção, do amparo, eu tô te interpretando aqui, né? Então me envolva tal. E aí ele sentiu. Então você vê que eu acredito que a experiência você pode dizer melhor isso, né? A sim, experiência de estar interpretando, ele sentiu as energias, aquilo que escapa ao olho material humano, né? exatamente. Acontece muito no caso do ator, o personagem, dependendo do personagem que você faça, ele transforma o ator. Como me transformou também. Quando eu passei a interpretar São Francisco de Assis no teatro, porque sou ator também, e me modificou, sabe? Eu já vinha com o Amor de Francisco, já é de pequenininho, eu tenho muita história para contar com o Francisco de Assis. Isso é um podcast à parte. Mas interpretando Francisco no teatro, isso me transformou. E essa experiência do Danton, para a gente ter uma noção do quanto foi forte com o Zé de Arigó, ele já tinha passado por um processo assim de uma situação muito aflitiva, que foi a queda de um helicóptero, em que ele estava dentro do helicóptero, caiu na mata, né? E ele, como ateu, né, ele ainda não acreditava em Deus, mas ele sabia ali, tinha aquela fé que ele ia ser salvo, que alguém ia achar ele, que ia dar tudo certo, enfim, né? Mesmo sem acreditar, ele já tinha uma fé viva ali, né? E Deus não está nem aí, é de se você acredita nele ou não, né? Ele existe independente de você acreditar, né? Deus é e basta, é como eu digo no espetáculo, Deus é e basta. Então, não importa o que você acredita ou não acredita, ele é esse pai amoroso que vai te amar independente do que você seja. É como um pai que tem um filho problemático e o outro que é tranquilo. Ele não deixa de amar o problemático, né? Não ama só né? Ele ama todos por igual. Então, Deus é assim. Então, a gente tem a noção aí do quanto essa experiência com a interpretação de Zé Arigó modificou o Danton, né? Depois foi convidado para outro filme, Ninguém é de Ninguém, né, com a temática também espírita. E ele fala na entrevista de que ainda não se considerava espírita porque ele não ia em centro espírita, mas que ele acreditava assim no espiritismo, né? Então ele viu que realmente tem algo além. Eu confesso que quando eu me tornei espírita, eu tive essa experiência assim de. Porque até então você fala, eu sou espírita, mas nunca vi espírito, nunca aconteceu nada de sobrenatural comigo, então, né, eu tinha mais dúvidas do que resposta. E uma vez a gente foi para Natal, Rio Grande do Norte. Fomos com uma turnê com o espetáculo de Teresa de Calcutá. E a Federação Espírita do RN nos enviou para vários centros espíritas para a gente apresentar em vários locais. Num desses centros espíritas, uma médium de lá falou: Olha, antes de vocês irem embora para São Paulo, venham almoçar comigo. A gente faz um evangelho no lar na parte da tarde, e tem psicografias, e tem um irmão que vocês conhecem que quer muito se comunicar com vocês. A gente ficou meio assim, né? Aquela coisa de, né? Tá bom, né? Quem é esse? Aí ela falou as roupas que ele usava. A gente ficou tentando rememorar quem dos nossos amigos vestia aquele tipo de roupa. Não lembramos de ninguém e tudo bem. Fomos para esse almoço. Quando chegou na hora da psicografia, ela veio a mensagem desse amigo nosso que tinha desencarnado. E aí foi onde eu tive a prova cabal de que tinha algo além. Esse algo além que o Danton falou.
Eu também senti, sabe? Foi ali, porque quando o espírito assinou o nome completo e mais o seu pseudônimo artístico, que ele era um artista aqui da região, de Santos, eu fiquei impressionado, meu queixo caiu, sabe? E tanto que as lágrimas desceram assim, sabe? A revelia do que eu queria. E eu falei, como é que pode? Né? Ela não tinha como saber que a gente era amigos, não tinha como saber que ele tinha desencarnado, né? Não tinha como saber que a gente tinha nenhum tipo de relação, e as roupas que ela falou que ele estava usando. E deixa eu te perguntar, além desses indícios, não estou querendo adentrar no conteúdo da mensagem, que eu sei que tem a particularidade, o pessoal ali, mas você reconheceu ele também na mensagem? Fez sentido também o conteúdo? Fez sentido. Porque ele era uma pessoa muito ativista, ele era um artista ativista. E todos que o conheceram, eu vou falar o nome porque acho que não tem problema. O Zelos Machado, não sei se você já ouviu falar desse artista. Ele era um tocador, um cantor, um menestrel, era ator também, compositor, tem muita música dele composta. E ele era assim, sabe, com seu estilo radical, irreverente, contra o sistema, sempre lutando por algo, pela categoria, enfim. E na mensagem ele falava, olha, aqui eu aprendi a ter disciplina, né? Embora seja essa palavra de disciplina para nós que somos espíritas, né, é uma palavra muito dita, né, por conta de Emmanuel, Zelos não tinha como falar isso, como ele era muito, como eu falei, era muito 220, ligado no 220, ele citou que ali ele está aprendendo a ter disciplina, e isso fazia todo sentido pela personalidade dele, né? Que no mundo espiritual ele viu uma outra realidade e ele precisou rever os seus conceitos, né? Então, falou da música, né, que também foi um outro fator, né? Falou que lá estava trabalhando com crianças, com música e com crianças, então isso também foi um outro indício. Na carta ele falava que vinha acompanhado da sua avó. Então, eu ainda sem saber qual era a religiosidade da mãe dele, ou eu não sabia com quem falar, encontrei um amigo em comum do teatro, falei, que é o Danilo Nunes, falei, Danilo, olha, eu recebi uma carta psicografada do Zelos. Na mensagem ele fala alguma coisa da família ou foi... Então, ele cita essa avó. Tá. E aí... Aí eu falei, olha, essa carta pertence à mãe dele, não pode ficar comigo. Então, eu não sei no que ela acredita, mas eu quero entregar essa carta para a mãe dele. E peguei o endereço com o Danilo e fui até a residência da mãe dos Zelos. Tá, eu tinha entendido que a mãe desencarnada estava com ele. Não, era a avó, era a mãe da mãe. Ah, tá, perfeito. A mãe entendi. Da mãe. Então... E aí você foi encontrar a mãe dele? Fui encontrar a mãe dele e ela falou assim, olha... Eu já recebi outras cartas. E ele também fala que veio com a minha mãe. Veio junto com a minha mãe. Então era uma outra concordância, sabe? Era um outro... Então a partir dali eu falei, não, tem alguma coisa aqui, né? Lógico que depois disso tive outras experiências, né? Hoje trabalho também na tarefa da psicografia. Então a gente entende essas... né? Como funciona o mecanismo. Como funciona o mecanismo. E não é igual para todo mundo, sabe? Cada médium tem a sua forma, né? Tem um que é mais intuitivo, tem outro que é mais mecânico, tem outro que é mais ostensivo, tem outro que não, tem outro que psicografa de olho aberto, o outro prefere a luz apagada de olhos fechados. Cada um tem a sua característica. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.